Agora nós vamos falar, sabe o quê? Do Cruzeiro, porque o Fernando Diniz aqui, ó, tem sorriso de orelha a orelha, porque todas as feras estão à disposição dele e hoje já teve trabalho com essas feras. Vamos até os Estados Unidos, nossa ponte aérea, Belo Horizonte, Estados Unidos, porque lá, lado a lado, para e passo, ao lado do Cruzeiro, está Emerson Pansieri. Boa noite pra gente aqui, boa tarde pra você aí, Xará. Boa noite, mano, um abraço pra quem nos acompanha, grande Alexandre Simões, professor, que boa tarde, você disse bem. Aí, boa noite, 18 horas, aqui 16 horas, 14 minutos, Bradenton, IMG Academy, mais um dia de pré-temporada do Cruzeiro. E é legal, porque na parte da manhã, nós vimos o trabalho em campo, né? Participamos ali do Rádio Esportes, ao vivo aqui também, do treino do Cruzeiro, e ali os jogadores estavam fazendo aquele trabalho técnico, né? Aquele trabalho também de velocidade, daquele toque rápido na bola, espaço curto, e aí você precisa ter também agilidade, pensamento. Isso faz parte também dessa preparação. É o famoso joguinho. Foi o que a gente pôde assistir, mas sabemos que teve trabalho tático. E trabalho tático já dando, por exemplo, indícios do que pode ser esse Cruzeiro para o início da temporada, né? Pelo menos para esse jogo contra o São Paulo na quarta-feira. Depois o Cruzeiro faz o jogo contra o Atlético Clássico, mas para esse jogo do dia 15 já há alguns indícios. Será que a zaga vai ter o Fabrício Bruno com o João Marcelo? O William na lateral direita, e aí o Fagner ainda esperando um pouquinho, na lateral esquerda, Marlon para começar, ou vai com o garoto Kaique? Então, enfim, já vai começando, Romano, a rascunhar, mas com os reforços, todos os reforços, e por isso a nossa manchete da turma do bate-bola foi tão importante, todos os reforços participando dessa atividade hoje aqui do Cruzeiro. E também teve uma fala importante da diretoria do Cruzeiro, para a gente repercutir, Romano, e trazer sobre aquela questão envolvendo o argentino. Quanta conversa, não, ele vai chegar, vai ser contratado, ele vai vir. E aí a imprensa argentina estava falando disso de uma maneira incisiva, e quando a gente falava, não, peraí, não é bem assim, porque a gente tá ouvindo a turma do Cruzeiro, né, a presidência e a diretoria do Cruzeiro. Parecia até que o do lado de cá, né, do lado do Brasil, não queria que o jogador fosse contratado, nada disso, é só dar informação com a consistência que ela tem. E pra gente repercutir aqui, Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro, falando que está fechada a safra de contratações do Cruzeiro neste primeiro momento. Não, hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado, nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo tá fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje. E a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Esse então, o Pedro Júnior com a gente aqui na reunião da turma do bate-bola. Romano, eu tenho uma palavra importante também do Alexandre Matos sobre o assunto. Mas vale repercutir também, porque o Pedro Júnior colocando que aquela história que a gente vem contando era realmente verídica, era verdadeira. O Cruzeiro não vai buscar o Valentim Gomes. Eu acho que a paciência tem limite, né, Simões? O Cruzeiro tentou, mas, né, não adianta, né? Ficou aquela história, né, pelo que a gente leu, o Pansieri passou, aquela história, né, o Cruzeiro fez a proposta, aí o Vélez aceitava, aí pediu uma coisa a mais, aí o Cruzeiro cedia, aí o Vélez pedia mais, quer dizer, tudo tem limite, né? É um bom jogador e agora o Vélez passou a ter um grande problema, né? Porque o jogador pediu para treinar em separado, o jogador quer vir ao Brasil, então criou pro Vélez um grande problema, né? Um grande problema. Ele achou que ia conseguir levar vantagem na negociação, acabou foi com um jogador insatisfeito, que é muito complicado. E é só o capitão do time. Não, e tem 21 anos. É a maior joia hoje do Vélez, né? O maior ativo do clube, e de repente fica aí em litígio com a diretoria. Realmente é uma situação que ficou muito, muito complicada. Uma pena, né?
Eu queria muito que ele viesse para Minas Gerais, porque realmente os argentinos falam maravilhas desse garoto. Mas, de toda forma, tudo tem um limite e o Cruzeiro chegou ao seu limite e encerrou as negociações. Porque ficar nesse joguinho também do presidente do Vélez não dá. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Brenda Donadi, ó. Manda um abraço pra Manhuaçu. Um abraço pra Manhuaçu o tempo inteiro, é minha terra. Um abraço, um beijo pra todos os manhuaçuenses. E você tem fala importante aí, Xará? Tenho fala importante. Nós já trouxemos o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, para falar. Agora, Alexandre Matos. E aí ele explica, Romano, Simões, quem nos acompanha aqui na Itatiaia, os motivos, por exemplo, que o Cruzeiro não está mais nessa negociação. E também ele traz outros argumentos em relação a esse mercado do time celeste para 2025. Vamos acompanhar. Pessoal, para começar, temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui, naquele momento, o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo. Ainda temos o Bidjalva, que fizemos a aquisição agora. Então o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão o Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo? No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, uma reunião e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de indas e vindas de proposta, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedida, até vi algumas notícias que o velho voltou atrás, não tem nada disso, voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente não basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que com o futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. A gente respeita, segue a vida. Eu quero deixar claro para a torcida que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou, só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite e chegar a hora do limite não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais, agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores, vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe, no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas,
Isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e o Cruzeiro poder fazer investimentos em 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade de fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também um pouco mais alongado, um menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores vieram sem essa. Então o Cruzeiro foi muito criativo para trazer os jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade de todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, com, enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. Palavra importante, palavra do Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, explicando, Romano, Simões, quem nos acompanha aqui na Itatiaia, em detalhes, essa operação financeira do Cruzeiro para trazer esses reforços, né? Fabrício Bruno, 7 milhões de euros, 2.700, e por conta dessa desistência do Valentim Gomes, o Cruzeiro chegou até a última fronteira, mas não dava mais não, Romano.